Paz do Senhor, meus irmãos, estamos estudando a lição 10 da Revista dos Jovens. O título é A Realidade Bíblica do Senhor Jesus Cristo. Continuando o tema sobre o padrão bíblico para a vida cristã, caminhando segundo os ensinos da Sagrada Escritura, revista comentada por pastor Alexandre Coelho. Vamos falar hoje sobre um tema importante da nossa fé, um ponto da teologia sistemática que é a cristologia. É claro que a lição não permite, o tempo que nós temos em sala de aula, examinar todo o conteúdo dessa realidade bíblica a respeito do nosso Senhor Jesus. Mas vamos destacar alguns pontos, conforme o autor nos elenca aqui nos seus tópicos, sendo que os objetivos serão mostrar quem foi Jesus Cristo, saber o que os homens diziam de Jesus e conscientizar de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é único. Glórias a Deus. Então estaremos extraindo essas características a respeito do Senhor Jesus, conforme a nossa lição. Então a pergunta que era feita, ali que Jesus perguntou, o que os homens dizem, quem eu sou? Essa pergunta ela tem que ser respondida com fé, baseado na Sagrada Escritura. Nós temos a resposta. Louvado seja o nome do Senhor. Como veremos aqui alguns detalhes, mas muitos querem criar seus próprios argumentos, querem ir atrás de suas próprias ideologias, filosofias e traçam um Jesus diferente daquele que é mostrado nas Sagradas Escrituras. O texto principal diz: e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1:21. Então, o anjo ali explicando para José o mistério ali da gravidez de Maria e quem seria aquela criança, qual a missão que aquela criança tinha de salvar o seu povo dos seus pecados. Então já temos aqui uma característica do Senhor, que Ele é o Salvador. Glórias a Deus. Além, claro, de enfatizar aqui a sua encarnação. O Verbo que está com Deus, que era Deus, se tornou carne e habitou entre nós. Glórias a Deus. Resumo da lição: o Senhor Jesus Cristo é o Deus Filho e somente o seu sacrifício na cruz pode perdoar pecados. Mais um detalhe que estaremos estudando, a questão de ser exclusivo. O único que pode salvar é o Senhor Jesus. Então a religião cristã, é claro que ela é exclusivista, pois Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o caminho único. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então qualquer outra religião é falsa diante do cristianismo. Pois se houvesse outros caminhos, Jesus estaria mentindo. E como veremos aqui na lição, Jesus não era mentiroso. Ele declarou ali verdades eternas. Glórias a Deus, verdades absolutas, porque Ele é Deus. Louvado seja seu nome. Glórias a Deus. Então veremos aqui, de forma resumida, algumas características do nosso Senhor Jesus. O texto bíblico se encontra em Marcos 14, do verso 58 ao 64. Porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos lhe dizer, eu derribarei este templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e dizer-lhe: és tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando suas vestes, disse: para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse texto demonstra esse julgamento falso que fizeram com o nosso Senhor Jesus, com testemunhas falsas, testemunhas que queriam sempre buscar uma causa para enquadrar Jesus em algum crime, em algum erro ali relacionado às Escrituras. Mas eles não tinham e ficavam inventando. Durante todo o ministério de Jesus, eles sempre queriam pegar Jesus em alguma armadilha.
E é claro que as definições que eles tinham a respeito de Jesus eram erradas. Introdução. O mundo em que vivemos vem passando por inúmeras transformações no comportamento e no pensamento das pessoas. Dentro dessa perspectiva, a percepção que se tem hoje acerca de Jesus vem sendo distorcida pelo pensamento humano a ponto de considerarem ele um grande mestre moral, um judeu ilustre, um defensor das causas sociais ou um louco, mas não o Messias, o Salvador. Então a gente vê que são muitas definições que as pessoas têm de Jesus e extraem, né, até da sua própria lente de ver o mundo, ou seja, alguns vão ler a Bíblia e dizer que Jesus era comunista, que Jesus foi o primeiro comunista, né? Outros vão dizer que apenas Jesus era sábio, né? Tinha uma inteligência acima da média. Outros vão dizer que Jesus era um espírito iluminado, um profeta, mas fogem, né, da definição real, que é Jesus, o Salvador, aquele que, sendo Deus, não tomou preocupação ser igual a Deus, antes nele esvaziou, se despiu de sua glória, se vestiu de homem e veio morrer em nosso lugar. Então é o Salvador, aleluia, aquele que veio salvar o seu povo do pecado, né? Não do pecado social, como alguns tentam, né, traçar e ir para essa vertente e mudar o foco do que é pecado, né, que é uma ofensa contra Deus, errar o alvo, é decidir ficar longe de Deus, se afastar dele, da sua presença, vivendo uma vida, né, dissoluta, mas aí buscam mudar essas definições e acabam dizendo que o pecado é a injustiça social. Jesus também combateu isso, e quando o homem ou a igreja foca somente nisso, ela já está resolvendo o problema do pecado. Não é pecado, é interno, é aquilo que realmente os homens precisam ser salvos. Como Jesus veio salvar os judeus, porém os judeus queriam alguém que os libertasse do jugo romano e não do pecado. Aleluia. Mas quem creu, quem recebeu ele como Salvador, deu-se-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Contudo, o que a Bíblia afirma a respeito de Jesus e o que isso afeta a nossa vida é o que vamos estudar nessa lição. Primeiro tópico, quem foi Jesus? Primeiro subtópico, ele estava com Deus. Para que iniciemos esse estudo, devemos compreender que Jesus é antes da criação, antes que houvesse a grandeza da medição que chamamos de tempo, onde contamos dias, meses e anos, Jesus já existia. E ao se referir ao Salvador, João o nomeia como Verbo e diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, Jesus é sempiterno, né? Ele tem todos os atributos divinos. Ele é onipresente, onisciente, onipotente e eterno. Glórias a Deus, porque ele é Deus, como diz aqui no Evangelho de João. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus não somente era Deus, mas também estava com ele antes da criação e fez todas as coisas. João 1:3, né? Então ele é atemporal. Antes de criar o tempo, Jesus já era. Louvado seja o nome do Senhor, como o próprio Deus disse a Moisés, né? Fala para o povo que o Eu Sou o enviou, né? Aquele que era, que é e que será eternamente. Jesus também, ele atribuiu esse nome a si próprio, né? O Eu Sou. Segundo subtópico, vinda anunciada por profecias. Para que ninguém tivesse dúvidas acerca da vinda do Messias, profetas hebreus receberam revelações de Deus sobre a vinda do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. Essa expressão tem base na prática do Antigo Testamento de uma pessoa que havia cometido pecado trazer um animal puro para substituí-lo em um sacrifício em que, por meio do sangue derramado, o pecado seria encoberto. Então, todos aqueles ritos, aqueles sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para Jesus, para esse Cordeiro perfeito que ia ser sacrificado uma única vez e que ia tirar o pecado do mundo. Ele era o Cordeiro, ele é o sumo sacerdote, ele que entrou e se ofereceu em sacrifício por nós diante de Deus, e seu sacrifício foi aceito. Aleluia! Quando Deus o ressuscita, demonstra ali que o nosso substituto foi aceito em nosso lugar. Glórias a Deus. E ele mesmo também, no momento que, antes de bradar na cruz, ele diz, está consumado. Glórias a Deus. Se não houver revelação da parte de Deus, não há profecia. Foi por meio dessa revelação
que o Senhor moveu o profeta Isaías para dizer as seguintes verdades sobre o Messias. A Galileia seria alvo do seu ministério, Isaías 9, 1 e 2. Ele seria levado diante de seus acusadores como cordeiro mudo, Isaías 53, 7. Seu chamado por Deus para anunciar as boas novas, Isaías 61, 1 e 2. Os salmos também falam do sofrimento e do triunfo do Messias, Salmo 22, de 1 a 31. De seus pés e mãos perfurados, Salmo 22, 16. E de suas roupas sendo divididas por sorte, Salmo 22, 18. Então, a palavra de Deus, toda ela, fala a respeito de Cristo. E essas revelações contidas nos salmos, nas profecias, nos livros proféticos, demonstram, então, detalhes que iriam se cumprir na vida de Jesus e se cumpriu. Então, se formos elencar todas as profecias, são dezenas ou centenas no Antigo Testamento, detalhando o que iria acontecer com Jesus. Até Zacarias diz que ele ia entrar na cidade montado em um jumentinho, como diz lá em Zacarias 9:9, que diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho da jumenta. Glórias a Deus. Então tem centenas de profecias no Antigo Testamento referindo-se a Cristo. O próprio Jesus disse que a lei, os profetas e salmos tratavam a respeito dele. Glórias a Deus. Nascido de mulher, é o terceiro subtópico. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse que Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir o que estava debaixo da lei. Gálatas 4, 4, 5. No século II da nossa era, uma heresia foi levantada por um homem chamado Manes, que dizia que Jesus não era humano, e sim um espírito que parecia ter um corpo. Tal pensamento contradiz o nascimento, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, pois se ele era somente o espírito, não poderia nascer, muito menos morrer e ressuscitar. Então, a Bíblia deixa claro. Mais uma característica do nosso Senhor é que ele encarnou, ele nasceu de mulher, como nós lemos no textuário, o anjo Gabriel ali informando a José que Maria ia ter um filho e esse filho chamaria Jesus e ele salvaria o seu povo do pecado. Então Jesus nasceu, cresceu como um homem, estudou, trabalhou e por volta dos seus 30 anos inicia seu ministério. Foi batizado, glórias a Deus, foi tentado, teve sono, teve fome, tudo demonstrando que realmente ele se tornou homem, plenamente homem. Glórias a Deus, não deixando de ser plenamente Deus. Então essas heresias que diziam, como o docetismo, como essa outra, que vai dizer que Jesus não estava em carne, era apenas a aparência, era só um espírito, então vai querer dizer que Jesus fingia ter dor, fingiu morrer. Não, a Bíblia deixa bem claro que ele nasceu, cresceu, morreu, mas ressuscitou. Glórias a Deus. Por ocasião de sua vitória sobre a morte, ele disse a Tomé: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Lucas 24, 39. A fala de Jesus tem o objetivo de mostrar que ele foi plenamente homem, e não um espírito. Jesus é o que a Bíblia diz, o que ele é. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele veio para trazer nossa salvação, teve um nascimento humano e se desenvolveu fisicamente como qualquer outra pessoa. Como um cordeiro nasce e cresce, Jesus seguiu os protocolos humanos para se tornar um homem. Ele obedeceu aos seus pais, Lucas 2,51, foi carpinteiro como seu pai José, e quando chegou o momento de iniciar seu ministério, foi batizado, cheio do Espírito, até que concluísse seu trabalho no Calvário. Então o Senhor nos deu um trajeto a seguir. Ele cumpriu toda a lei, ele demonstrou através do seu modelo, do seu exemplo, que também nós precisamos, aleluia, ser cheio do Espírito, depender do Espírito, para que possamos cumprir também a nossa missão aqui na Terra. Jesus foi batizado para nos demonstrar a importância do batismo, glórias a Deus. Então ele é o nosso modelo maior e como homem ele nos dá o padrão que nós devemos também viver como seguidores de Cristo. Segundo tópico, quem dizem os homens que eu sou? Primeiro subtópico, quem diz que eu sou? Essa pergunta feita pelo próprio Jesus aos seus discípulos ainda é válida para os nossos dias.
Muito se tem debatido sobre a identidade de Cristo, pois ela mostra quem ele realmente é, tanto para os cristãos quanto para aqueles que não creem nele. No século XX, um ex-ateu irlandês, professor de literatura em Oxford e Cambridge, chamado de Clive Stample Lewis, proferindo uma série de palestras pelo rádio aos seus conterrâneos por ocasião da Segunda Grande Guerra, desafiou seus ouvintes a pensar acerca de Jesus e das suas declarações. Então, ele era um ex-ateu e se converteu e traz nessa reflexão aos seus ouvintes enquanto ele pregava e ensinava a respeito de Cristo. Vamos ver qual era essa reflexão que Lewis então traz. Este é o famoso escritor, C.S. Lewis. Lewis deu 3 opções aos seus ouvintes, com base no que Jesus disse e fez nos evangelhos. Jesus poderia ser um louco, mentiroso, ou ele estava falando a verdade, de que era realmente Deus. Então, para alguém dizer que era Deus, ele tinha que ter essas 3 opções, ou era louco, ou mentiroso, ou realmente estava falando a verdade. Então, Lewis lança nessa reflexão aos seus ouvintes para arrazoarem e chegarem à conclusão correta. Veremos à luz da palavra essas opções. Segundo o subtópico, então, Jesus era um louco. Então, Lewis lança essa hipótese para ver o que os seus ouvintes pensaria ou responderia. Essa foi a primeira possibilidade levantada acerca do mestre, a de que ele não era uma pessoa normal e seu juízo perfeito. Então, foi algo que ele declarou e se dispôs a morrer por essa verdade. Morreu, como a gente viu aqui no julgamento, os fariseus, os sacerdotes ali, todos eles queriam uma brechinha para poder matar Jesus. Então, Jesus estava falando tudo aquilo porque era louco ou porque era verdade. Então, veremos aqui. Eles seriam desequilibrados, alguém que acreditava ser uma pessoa, mas era outra. Se tal opção fosse verdade, que não é. Jesus acabou pagando com a vida por seu desequilíbrio, pois dizer que era Deus fez com que fosse julgado e condenado à crucificação. Interrogado pelo sumo sacerdote em seu julgamento sobre a sua identidade, se ele era o Cristo, o Filho de Deus bendito, Jesus disse: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Marcos 14, 62. Se observarmos o Jesus dos Evangelhos, veremos um homem equilibrado, paciente e firme diante de seus acusadores, alguém de quem até as crianças gostavam de estar perto. A loucura não combina com as características de Jesus. Então a gente vê um outro Jesus que não tem nada a ver com esse louco, como Lewis propõe para seus ouvintes arrazoarem sobre essa hipótese. Então ele não era louco, glórias a Deus, pelo contrário, equilibrado, ensinou-nos a caminhar pela temperança, pela mansidão, ser bem-aventurado, glórias a Deus, conforme o padrão de um cidadão do céu, aleluias, e as pessoas eram atraídas para ele. Então, de forma nenhuma, um louco conseguiria provocar tanto alvoroço na história como Jesus fez. Segunda hipótese, que é o nosso terceiro subtópico, um mentiroso. Será que Jesus estava mentindo? A segunda hipótese era a de que Jesus agiu de forma a enganar seus ouvintes. Se isso for verdade, então ele atuou como um grande ator, pois tinha muitos seguidores que acreditavam nele. A questão é que não se pode enganar por muito tempo a grande quantidade de pessoas que o seguiam, que viam seus milagres e que presenciavam os sinais que ele fazia. Então, Jesus tinha autoridade a falar, a ensinar, porque ele vivia o que pregava e Deus operava milagres através de Jesus, ratificando que ele era o Filho de Deus. Então, de forma alguma seria ele mentiroso e ele não ia morrer por uma mentira. Se Jesus fosse mentiroso, na hora lá que ele estava sendo acusado, ele iria desfazer das mentiras e para se esquivar de qualquer condenação. Mas não, ele era verdadeiro, ele mesmo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ele morre por nós. Aleluia. Ele vai até o fim, como diz em Filipenses, ele foi fiel, foi humilde, até a morte de cruz. Se Jesus levasse uma vida de mentiras, logo seria descoberto, mas ele abominava a mentira, confrontava aqueles que a praticavam. Ele acusou os religiosos do seu tempo de serem mentirosos e de se acharem filhos de Deus, mesmo com aquele comportamento. João 8,44. Jesus sabia quem ele era e para que seus ouvintes não tivessem dúvida sobre a sua identidade, ele disse que era o caminho, a verdade e a vida. Então aqui é apenas um exercício de raciocínio,
para que os ouvintes de Lewis pudessem chegar à conclusão correta, que é agora que a gente vai chegar nela, né? Então a gente sabe que Jesus nem era louco e nem era mentiroso. E qual a última hipótese que resta? Jesus era Deus, né? Então Jesus falava a verdade, manifestou o seu poder, Jesus demonstrou que ele era Deus e mudou a história, né? Dividiu o calendário, né? Hoje nós estamos no ano 2024, depois de Cristo. Então foi algo tremendo que mudou, aleluia, o curso da história do mundo, a ponto, né, desse Jesus ser admirado até em outras religiões, no islamismo, no espiritismo, mas só que eles têm definições de Jesus erradas, né? Aquela pergunta, quem diz os homens que eu sou? Muitos querem responder da sua própria maneira, sem examinar a Escritura. A única forma de eu descobrir quem é Jesus é nas Escrituras. Jesus era Deus, quarto subtópico. Jesus exerceu seu ministério entre pessoas cuja cultura havia sido moldada para crerem em um único Deus. O tempo passado, no exílio babilônico, ensinou aos hebreus a temerem e adorarem ao Deus de Israel, e eles jamais aceitariam acreditar num homem que dissesse ser Deus, a menos que ele desse provas da sua divindade, né? Então, uma das curas que Israel teve no cativeiro foi a questão da idolatria, né? Então, eles saíram de lá, não queriam mais saber de Baal, nem de rainha do céu, nada disso. E agora Jesus aparece dizendo que ele é Deus também. Foi um choque, né, em relação à religião judaica, à cultura. Mas Jesus provou isso, né, e angariou inúmeros seguidores, porque viram e compreenderam que Jesus era Deus. Jesus ressuscitou mortos, deu vista a cegos, né, surdos ouviam, paralíticos andavam. Então Jesus deu plena prova de que o que ele falava era a verdade. Pelo poder do Espírito, Jesus operou milagres, perdoou pecados, coisa que somente o Senhor poderia fazer. Quando curou um paralítico em Cafarnaum, Mateus 9, 1 a 8, Jesus disse a ele que seus pecados haviam sido perdoados. Imediatamente, alguns escribas que estavam presentes disseram entre si que o que Jesus havia falado era uma blasfêmia, pois só Deus pode perdoar pecados. A premissa desse era que só quem havia sido ofendido poderia perdoar uma ofensa, e só Deus poderia perdoar um pecado cometido contra ele. Logo, não estavam errados na premissa, só não sabia que Jesus era Deus. Ciente de que eles estavam falando, Jesus perguntou o que era mais fácil naquele momento, perdoar os pecados do enfermo ou curá-lo da sua paralisia. Jesus então mostrou visivelmente diante de todos que ele era Deus, perdoando os pecados daquele homem, dizendo a ele que pegasse sua cama e fosse para sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus provava com autoridade, com poder, o que ele estava falando, né? Ele era Deus, né? E inúmeros sinais, inúmeras provas. Andou sobre o mar, deu ordem ao vento, à tempestade. Louvado seja Deus. Quando o milagre foi realizado, a multidão deu glória a Deus. Mesmo Tomé, o discípulo que passou por um momento de incredulidade, ao ver Jesus ressurreto, o adorou e disse: Senhor meu e Deus meu, somente Deus tem o poder para vencer a morte. E Jesus voltou vitorioso para mostrar que tudo a seu respeito era verdadeiro e se cumpriu. Diante desses argumentos, é impossível dizer que Jesus era um louco ou um mentiroso. A única verdade diante de nós é que Jesus era Deus, né? Então, esse exercício de raciocínio que Lewis propôs a seus ouvintes só tinha uma resposta, né? Jesus é Deus. Glória a Deus. E o terceiro tópico, porque Jesus é único, né? Então, como falei, é uma lição sucinta a respeito da cristologia, né? O tema da teologia sistemática, mas estamos aqui abordando algumas características, né, do nosso Senhor Jesus. E uma delas é a questão dele ser único. Ele é o único Salvador. Só ele pode nos trazer salvação e nos transformar. O apóstolo Pedro, ao ser interrogado pela liderança judaica sobre um milagre que fizeram pelo poder do Espírito, falou àqueles homens a respeito de Jesus, a quem eles crucificaram, dizendo que ele havia ressuscitado e sido honrado por Deus. Atos 4:12. Embora na realidade aqui a grafia da revista deve ter sido incorreta, né? Porque Atos 4:12 diz: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, né? Como o tema aqui é a respeito da salvação, só ele pode fazer, então não há outro nome. Ele é único.
Glórias a Deus. E essa salvação transforma o ser humano, né? Então ele também é o único que pode nos transformar, mudar a nossa natureza, né? Restaurar a nossa natureza, nos regenerar, conforme ele disse a Nicodemos. E para entrar no reino dos céus, tem que nascer de novo. Só Jesus pode fazer isso através do Espírito Santo. Quando vemos o testemunho da palavra de Deus sobre pessoas que conheceram a Jesus e foram transformadas, somos confrontados a perceber que a experiência que tiveram com ele foi tão impactante que mudou completamente quem essas pessoas eram. Pedro, um pescador da Galiléia, foi seguidor de Jesus e por amor a ele transformou-se em um líder cheio do poder de Deus em Jerusalém. Paulo, antes perseguidor dos seguidores de Jesus, tornou-se o apóstolo dos gentios. Só o poder de Deus pode transformar uma pessoa que tem um encontro com Jesus, né? Outra realidade que podemos também extrair de que Jesus é Deus é quando ele ressuscita, aparece, né, os seus discípulos, depois aparece a cerca de 500 testemunhas, como Paulo disse, por último a ele, né, como um abortivo, ele cita assim. E a gente percebe que só Jesus podia transformar a vida de Paulo. Paulo queria acabar com os cristãos, achava aquilo ali terrível e que era contra a sua religião, e ele mudou da água para o vinho, né? Teve uma transformação radical, deixou de ser o perseguidor para se tornar o apóstolo dos gentios, se tornar um perseguido, aleluia, e mudou sua vida completamente por amor a Jesus. Só Jesus transformou Pedro, transformou Paulo e transforma diariamente pessoas que se rendem a Ele, se entregam a Ele, aleluia, passam a ser a habitação do Espírito Santo, são salvas, perdoadas e regeneradas. Só Ele nos concede o seu Santo Espírito, segundo o subtópico. Jesus sabia que a nossa luta neste mundo contra o pecado e contra as forças espirituais da maldade não seria fácil, seria necessário um poder para resistir às tentações e ao pecado. E Ele nos concede o seu Espírito Santo, João 14,16. Por meio do seu Santo Espírito somos guiados continuamente para testemunhar de Jesus e de seu poder. Atos 1:8, né? Então, além de termos o Espírito Santo habitando em nós, sermos seu templo, Ele ainda também nos reveste de poder para sermos sua testemunha. Graças a Deus, né? Não só Jesus faz isso. Ele disse que iria para o Pai, aleluia, e não nos deixaria órfãos, enviaria o Consolador. São poucas características que estamos falando de Jesus. Daria para estudar o trimestre todo só sobre esse tema da cristologia, mas esse recorte, aleluia, o autor nos traz para dar continuidade ao tema do trimestre sobre, né, essas realidades da nossa fé. Glórias a Deus. E todas as lições, né, baseiam-se no que a palavra de Deus nos diz sobre essas realidades, ou seja, sobre qual é o padrão bíblico, né, que nós devemos caminhar. Glórias a Deus. E poder responder com mansidão, né, qualquer um que nos perguntar a respeito da nossa fé. Conclusão. Não se pode pensar no cristianismo sem que Jesus seja mencionado, pois ele é a origem da fé cristã. E o nosso destino eterno repousa sobre o que cremos acerca de Jesus Cristo e de sua obra na cruz, e de como agimos diante do que disse. Por mais que isso pareça ser exclusivista aos olhos de quem defende o politicamente correto, Jesus deixou claro que só Ele é o caminho para chegar a Deus. Só o cristianismo, mediante os evangelhos, apresenta o Messias enviado por Deus para reconciliar o homem com Ele, né? Então, muitos hoje querem promover o ecumenismo, né? A reunião das religiões, mas a única religião verdadeira que salva, que apresenta Jesus, é o cristianismo, né? E podemos, então, realmente enfatizar o que o autor aqui diz, né? É exclusivista mesmo, não adianta o politicamente correto, né? Todos os caminhos levam a Deus, isso é uma mentira de Satanás, né? Então, cremos assim conforme as Sagradas Escrituras. Nos chama a atenção um subsídio, né, do canal Abra Jaula, o professor Moreira Alencar, que só em João, né, ele elenca aqui quem é Jesus, né, declarado através das Sagradas Escrituras, né? Só no Evangelho de João nós podemos ler que ele é o Verbo Divino, ele é o Criador de todas as coisas, ele é a luz verdadeira, é o Deus unigênito, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, ele é Jesus de Nazaré, ele é o Filho do homem, ele é que transforma a água em vinho,
Ele é o purificador do templo, Ele é o mestre divino, Ele é o Filho unigênito de Deus, Ele é a fonte de água viva, Ele é o Salvador do mundo, Ele é o juiz dos vivos e dos mortos, Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é o pão da vida, Ele é a água viva, Ele é a luz do mundo, Ele é o libertador de Israel, Ele é o restaurador da vista aos cegos, Ele é a porta das ovelhas, é o bom pastor, é a ressurreição e a vida, Ele é o bendito Rei de Israel, Ele é o grande servo, lavando os pés dos discípulos, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a videira verdadeira, Ele é o vencedor do mundo, Ele é o sumo sacerdote intercessor, Ele é o mestre traído e negado pelos discípulos, Ele é o Salvador ressuscitado, Ele é o Senhor Deus, Ele é o Cristo, Ele é o restaurador do discípulo arrependido. Então, localize no canal Abrajaulas, tem esse subsídio com essa referência. Então, só no livro de João a gente pode destacar inúmeras características do nosso Senhor Jesus. Imaginem se fôssemos estudar cada tópico desse. Louvado seja Deus. Então, de forma resumida, chegamos ao fim dessa lição, destacando algumas características do nosso Mestre. A próxima lição é a realidade bíblica da esperança. Amém? Já a lição 11, já estamos chegando no finalzinho do nosso trimestre. Vamos orar, agradecendo ao Senhor. Maravilhoso Deus, te louvamos, te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, pela essa lição maravilhosa. Pai, que podemos destacar algumas características do nosso Senhor Jesus. Deus Santo, poderoso, aleluia, te louvamos por ter encarnado, por ter descido, Pai, para vir, aleluia, tomar o nosso lugar na cruz, morrer em nosso lugar, nos salvar e nos perdoar. Obrigado, Jesus. Ansiamos pelo dia que estaremos encontrando contigo e contemplando face a face. Deus poderoso, nos ajuda, nos esforça, possamos estar firmes e fiéis até o dia maravilhoso da Tua volta. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós hoje e sempre. Amém.